voltamos com o nosso programa e temos aqui uma pergunta do irmão Eliseu. E ele pergunta: quanta influência deve a Bíblia ter em nossa sociedade hoje? Antes de respondermos essa pergunta, vamos avisar nossos ouvintes que continuamos com as nossas inscrições para o curso de aperfeiçoamento de obreiros. Então você pode ligar o telefone aqui do 3307-4429, WhatsApp 981 260055 e deixar o seu nome para a inscrição, curso que vai começar agora no segundo semestre, em agosto, no dia 6, a primeira segunda-feira de agosto. E estamos hoje à noite, continuamos a nossa semana de oração, em favor de irmãos que estão enfermos. Antes de responder a pergunta do nosso irmão Eliseu, nós vamos ainda complementar a pergunta do nosso irmão Sandro Fernandes, que ontem tivemos falando sobre a doença do rei Ezequias, e ele citou o texto que está em 2 Reis, capítulo 20, verso 7, que diz: Disse mais Isaías, toma uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ela sarou. Então, o nosso irmão ainda continuava com uma dúvida com relação à enfermidade que foi acometido o rei Ezequias. A Bíblia não fala sobre qual foi essa enfermidade que era para a morte. Fala da cura. Agora, como o nosso irmão observou nesse versículo, podemos deduzir que essa doença era uma doença que tinha um sinal externo. Poderia ser uma úlcera, uma ferida que brotava externamente do seu corpo, às vezes um câncer. Então, o próprio Isaías está dizendo aqui nesse texto: tomai uma pasta de figo. Então vejo que o figo era uma espécie de um emplastro que era colocado para amenizar a dor. Mas a Bíblia não nos dá margem para dizermos que tipo de doença que tinha o rei Ezequias. Agora, na pergunta do nosso irmão Eliseu sobre a influência da Bíblia na sociedade de hoje, vamos ler o que está em Atos, capítulo 17, verso 6. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. Esses homens que têm causado alvoroço. Então, vejamos aqui como houve uma transformação durante o início da igreja primitiva, da influência e da penetração do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela transforma o homem. É uma palavra transformadora. Podemos ler isso em Hebreus, capítulo 4, verso 12.
Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, uma palavra poderosa. É um martelo, é um fogo, é um espelho, é uma semente, é uma lavagem, é uma lâmpada. É chuva e neve, é uma espada, é um arco, é ouro, poder, comida, leite, pão, carne, mel. É uma palavra transformadora e acaba transformando a sociedade. Nós vemos que o grande benefício, por exemplo, da reforma protestante, no século XV, XVI, XVII, como a reforma protestante foi poderosa para muitas nações, como a Inglaterra, como a Suíça, depois os Estados Unidos, que foram países de grande influência protestante, por causa da reforma protestante da palavra do Senhor. E na nossa sociedade, ela também tem a sua influência, se a sociedade volta-se para a palavra de Deus, como o Salmo 33, 12. Diz assim: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, uma nação que realmente tem o temor do Senhor, ela é bem-aventurada, é palavra de Deus. Bem-aventurada quer dizer mais do que feliz. Quão feliz é esta nação. Vejamos também o Salmo 144, verso 15. Como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Então, a penetração da palavra de Deus é algo poderoso para mudar uma sociedade. Nós vemos que as igrejas, nos seus, como era feito antigamente, seus cultos domésticos, orações, e isso tinha uma penetração muito grande, ia mudando bairros, ia mudando cidades, e nós temos cidades, por exemplo, aqui no Brasil, que são cidades que têm grande influência da palavra de Deus. Quando servos de Deus, eles estão com as suas luzes brilhando e influenciando a sociedade. Pergunta agora da Anônima também. Ele pergunta: quantas vezes se pode casar? O ideal do casamento é uma vez, né? Existem casos que a Bíblia aponta, como no caso do adultério, Mateus capítulo 5, verso 32, Mateus 19, 9, quando existe essa condição da infidelidade conjugal, a Bíblia ela aponta essa única possibilidade para um novo casamento, algo que
é muito discutido e na visão católica romana é colocada como um sacramento. Mas a Bíblia não fala do casamento como um sacramento. É um contrato civil entre duas pessoas que vão buscar a bênção de Deus. O casamento é uma instituição divina que deve ser honrada, como diz o livro de Hebreus, capítulo 13. Digno de honra é o casamento. Então, o casamento não pode ser algo que esteja sendo menosprezado, como está sendo pela sociedade atual. E isso tem influenciado a Igreja do Senhor. Então precisamos ter todo o cuidado nesses relacionamentos. Agora, a Bíblia não fala, como essa pessoa anônima pergunta, quantas vezes. O ideal é uma vez, né? Agora, nós encontramos em João capítulo 4, o Senhor falando sobre a mulher samaritana. E essa mulher, ela tinha tido 5 maridos. E o que nos chama a atenção é que esta mulher, que na consideração de muitos, nos dias de hoje, seria uma mulher repugnante, uma mulher que não merecia nenhuma atenção. É o que nós encontramos em João capítulo 4, verso 18. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Olha que coisa, hein? Antes, vamos ver o contexto, João 4, verso 15. A mulher lhe disse: Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então, 5 maridos. Esse conhecimento do Senhor acerca do passado dela a surpreendeu, e ela logo concluiu que Jesus era um profeta com grande poder. E nós vemos que com essa mulher tão pecadora, o Senhor Jesus fala palavras de grande profundidade espiritual, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nessa pergunta aqui, o ideal de Deus é que o casamento seja único com uma pessoa e tenha um prolongamento definitivo. Amém.